Olá, bem-vindos ao nosso canal do YouTube que fala sobre obstetrícia, suas complicações, suas normalidades. Meu nome é Claudinei Londeiro, eu sou médico, especialista em ginecologia e obstetrícia. Hoje nós vamos falar, atendendo a pedidos que nos foram feitos pelo canal do YouTube, sobre gêmeos. Quando nós falamos sobre gêmeos, nós estamos falando para um público extremamente restrito de grávidas. A grande maioria das gestações são gestações únicas. Hoje nós temos uma incidência um pouquinho maior de gestações gemelares por conta dos tratamentos que são feitos para engravidar. A grande maioria dos tratamentos de fertilização são com gestações que são gemelares, porque são transferidos 2 ou 3 embriões nesse tipo de situação e normalmente fica 1, 2 e muito comumente 3 embriões nesse tipo de tratamento. As gestações gemelares espontâneas, elas não são muito frequentes, então efetivamente as gestações gemelares ou múltiplas são relativamente raras na natureza. Já as gestações gemelares ou trigemelares envolvendo os tratamentos de fertilização são relativamente comuns nesse tipo de situação. Quando você fala de gestação gemelar, é importantíssimo que nós saibamos como são esses gêmeos. O que eu quero dizer com isso? É importante que nós saibamos se são gêmeos que são idênticos, que têm uma única placenta e uma única bolsa das águas, nós chamamos de cavidade amniótica isso. Se são gêmeos que têm 2 placentas, 2 bolsas, e existem combinações, gêmeos que têm uma placenta, 2 bolsas, então é possível que existam várias combinações. Tá? Por que é importante definir isso? Porque a gestação gemelar que mais traz complicação médica é a gestação gemelar em que nós temos uma única bolsa amniótica, uma única bolsa de líquido e uma única placenta. Por que esta gestação é uma gestação que traz complicações com mais frequência? Porque eu digo assim para as minhas pacientes, a placenta seria o prato de comida dos bebês. Quando há um único prato de comida, nem sempre os bebezinhos eles dividem esse prato de comida ao meio. Muitas vezes a placenta ela vai alimentar um bebezinho mais e alimentar outro bebezinho menos. Não é bom porque está comendo muito, ele vai ficar muito grande, e não é bom porque está comendo pouco, porque ele vai ficar muito pequeno. Então nenhum dos dois se beneficia dessa divisão não igualitária na alimentação. Eu estou usando termos muito simples, não é exatamente assim que funciona. A situação envolve circulação placentária. Mas é um exemplo que dá para entender bem por que um bebê fica grande, outro fica pequeno. E não é bom porque é grande, não é bom porque é pequeno. Nós chamamos medicamente essas situações de síndrome de transfusão feto-fetal. É uma situação relativamente complexa e que muitas vezes exige uma ação ainda dentro do útero, separando esta circulação dos bebês com laser. Isso é feito no nosso país, temos profissionais que fazem isso, porque se nós não fizermos essa separação dessa circulação, vai acontecer de muitas vezes nós perdermos os 2 bebês, porque efetivamente eles não vão se comportar bem nessa situação. É um tratamento que existe e que é feito nesse tipo de situação em que há uma síndrome de transfusão feto-fetal. Como é feito esse diagnóstico? Com ecografia. A ecografia, num bom serviço, com profissionais habilitados, vai definir se essa circulação está adequada e se está havendo realmente esse tipo de situação em que um está maior e outro está menor, necessitando desse tipo de tratamento. Então é muito importante, se você tem uma gestação gemelar com uma placenta e com uma bolsa só, ou seja, uma gestação monocoriônica, monoamniótica, este é o termo médico para essa situação. Que isso seja acompanhado num serviço de ecografia de alta qualidade, para que se possa ter segurança em relação ao diagnóstico e à conduta a ser tomada nesse tipo de situação. Fora esta complicação, que ela é muito comum nessa situação de uma única placenta, mas pode acontecer quando há uma única placenta e 2 bolsas amnióticas, também é possível que isso aconteça. A segunda complicação mais comum da gemelaridade é o nascimento prematuro. Por que o nascimento prematuro? Porque o útero da mulher ele foi preparado para ter uma única criança lá dentro. 2 crianças impõem a este útero um volume, uma distensão que muitas vezes ele não é capaz de suportar. E ao não suportar essa distensão imposta pelos 2 bebês, ocorre ou uma ruptura de bolsa prematura,
ou um parto prematuro, uma situação em que realmente, naturalmente, os bebês são colocados em uma situação que exige o nascimento prematuramente. Então, a complicação que existe das gestações gemelares envolve realmente o nascimento prematuro. Um bom cuidado de pré-natal, um bom preparo emocional desta paciente para esta distensão uterina e para essa distensão abdominal, que realmente é significativa em gestações gemelares, mas muito mais significativa em gestações trigemelares e quadrigemelares, faz com que você consiga ir com a gestação, às vezes um ponto um pouquinho mais para frente, que permita o nascimento, às vezes pouco prematuro ou não prematuro em algumas situações. Não é incomum que consigamos levar gestações gemelares e gestações trigemelares até um ponto em que não exista mais prematuridade. Uma coisa que tem que ficar bem clara também para quem tem uma gestação gemelar e uma gestação trigemelar é que o nascimento desses bebês não vai acontecer com 40 semanas. Normalmente vai se antecipar um pouco esse nascimento para um momento em que exista segurança da maturidade desses bebezinhos. Uma outra complicação possível para quem tem gestações gemelares ou gestações trigemelares é que este útero, após a saída dos bebês, pela distensão extrema que ele sofreu, ele não consiga contrair de forma adequada, e essa não contração adequada leve a uma hemorragia pós-nascimento e muitas vezes a necessidade de uso de medicamentos para controlar essa hemorragia e muitas vezes até a retirada cirúrgica desse útero. Então esta situação de que efetivamente você tenha uma gemelar ou uma trigemelar ou quadrigemelar pode ter esse tipo de complicação também no final da gravidez pós-nascimento dos bebês. Apesar dessas complicações que nós falamos, da transfusão feto-fetal, da situação de prematuridade, da situação de distensão uterina, colocando em risco a paciente pós-nascimento, a grande maioria das gestações gemelares, trigemelares, quadrigemelares não tem esse tipo de complicação. E são gestações que impõem somente à mulher um desconforto muito grande pelo tamanho da barriga, mas sem que isso exponha os bebês ou a mulher a um risco maior. Então, quando há uma gestação gemelar, normalmente há motivos para comemoração e não motivos para preocupação. Numa gestação trigemelar também motivos para comemoração, mas com um pouco mais de preocupação. E nas quadrigemelares ou nas quíntuplas já realmente motivos para mais preocupação, porque realmente o organismo não vai tolerar que esses bebês vão até um tempo de gestação que evite que eles fujam da UTI. Então em quadrigemelares e em quíntuplos a regra é que esses bebês nasçam realmente bastante tempo antes do planejado e que fiquem bastante tempo numa UTI neonatal, mas hoje em dia isso é um procedimento também seguro e que existe disponível na grande maioria das cidades brasileiras. Se você está tendo gêmeos, comemore. A verdade é essa. A grande maioria das gemelares dá super certo e é uma gestação que chama a atenção pelo tamanho da barriga, e quando você estiver desfilando pelos shoppings, pelas ruas com os seus gêmeos, com os seus trigêmeos, você vai ser abordada pelas pessoas para as pessoas darem um beijinho, olharem para suas crianças. Isso vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Obrigado pela atenção, obrigado pelo acesso ao nosso canal.